Olá, você vai ver nessa edição. Pleno julga procedentes, representações internas contra a Secretaria de Estado e Prefeitura. Julgadas regulares, tomadas de contas. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou procedentes duas representações de natureza interna movidas em desfavor da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e da Prefeitura de General Carneiro. Os detalhes dessas apreciações você confere agora. A representação interna em desfavor da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a SEGES, foi julgada procedente em razão da comprovação de irregularidades no pregão presencial 43 de 2018, realizado pela pasta. Esse procedimento licitatório teve por objeto a contratação de empresa especializada no serviço de apoio e análise técnica para a estruturação e elaboração de projetos da gestão pública, certame que resultou na formalização de uma ata de registro de preços. Segundo a relatora desse processo, a conselheira substituta Jaqueline Jacobsen Marques, ficou comprovado, por exemplo, que não foram atendidos os princípios da vantajosidade e da competitividade quando foi escolhido o pregão do tipo presencial, ao invés do eletrônico. Como apontado pela equipe de auditoria, no estado de Mato Grosso não há empresas que oferecem esses serviços, tanto que os orçamentos utilizados para fim de cotação de preços são de empresas de outros estados. Esse fato reforça a necessidade da aplicação da regra do pregão eletrônico. Ressalto que neste certame houve a participação de apenas duas licitantes, cuja vencedora ofertou preço cerca de 57% mais caro que o menor preço pesquisado. A ausência de justificativa da inviabilidade técnica ou econômica para não parcelamento de objeto divisível e especificação imprecisa ou insuficiente do objeto da licitação também foram identificadas e culminaram, inclusive, na aplicação de multas que somaram 36 UPFs aos responsáveis. Diante de todas essas irregularidades, a conselheira relatora ainda determinou à atual gestão da SEGES que, no prazo de 30 dias, adote as devidas providências para a anulação do referido pregão, com a consequente anulação da ata de registro de preços dele decorrente. Já no processo envolvendo a Prefeitura de General Carneiro, sob relatoria do conselheiro Walter Albano, foi confirmado o envio com atraso e não envio de documentos e informações ao TCE por meio do sistema GeoObras. E por isso, o voto pela procedência dessa representação no que tange à atual gestão, com determinação ao Executivo Municipal para que cumpra os prazos legais. O voto em preliminar no sentido de não conhecer a apresentação de natureza interna em relação à senhora Magali, e conhecer e julgar procedente a representação em relação ao período de responsabilidade do senhor Marcelo Aquino, em razão da não caracterização da irregularidade, com determinação à atual gestão da Prefeitura, nos termos constantes da íntegra do meu voto. É a síntese do voto, senhor presidente. O TCE julgou regulares duas tomadas de contas. Elas envolvem um município e uma Secretaria de Estado. Veja. Duas tomadas de contas, sendo uma ordinária e outra especial, foram julgadas regulares pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Os processos são de relatoria do conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha. A tomada de contas ordinária envolve a Prefeitura de Juara e foi instaurada para cumprir o acórdão que julgou procedente a representação de natureza externa proposta pela controladora interna do município. O objetivo foi identificar os responsáveis e quantificar o dano referente a pagamento de despesas indevidas à empresa Clébio Geraldo Guimarães Gaia ME para prestação de serviços inerentes ao controle interno municipal.
Após análise, a unidade de instrução identificou pagamentos irregulares no contrato 148 de 2017, no valor de R$ 31.850, e no contrato número 224 de 2017, no valor de R$ 6.000. O registro que apresente irregularidade já foi analisado na representação de natureza externa, ocasião em que foi aplicada a multa à Prefeita Municipal pela contratação de empresa para prestar serviços inerentes ao controle interno com a expedição de determinação atual gestão. A presente tomada de conta foi instaurada tão somente para apurar se os serviços foram prestados pela empresa contratada, haja vista a ausência de relatórios e pareceres emitidos pela empresa. No caso em tela, restou incontroverso nos autos que os serviços foram efetivamente prestados, razão pela qual, diversamente da unidade de instrução e do Ministério Público de Contas, entendo que seria de extremo rigor imputar sanção de restituição de valores ao erário à prefeita, já foi inclusive multada pela ocorrência dessa irregularidade. Já a tomada de contas especial foi instaurada pela Secretaria de Estado de Cultura após irregularidades no termo de concessão de auxílio número 45 de 2014. O objeto foi a realização do projeto cultural Festival Sul-Americano, no valor de R$ 35 mil. Após análise, a equipe técnica do TCE concluiu que o responsável pelo termo de concessão deveria ressarcir aos cofres públicos o valor de R$ 35 mil, que, corrigidos monetariamente, chegariam a R$ 52.800. Considerando que as provas documentais presentes nos autos são aptos a atestar que os recursos financeiros repassados foram efetivamente aplicados na execução do objeto pactuado, acolho em parte o parecer ministerial e voto no sentido de julgar regular a presente tomada de conta especial referente ao termo de concessão de auxílio 45/2014, celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e o senhor Daniel Heller de Barros, no valor de R$ 35 mil. É como voto. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!